Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, perguntamos: de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste? Deixe o seu comentário, acompanhamos sempre, e participe do chat ao vivo. Mais uma vez, observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Obrigado pelo seu like e seu compartilhamento. E vamos agora às notícias desta edição. E destaque para a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Belém, no Pará, ou como conhecemos Brasil afora, Belém do Pará, onde inaugurou o Parque Urbano Belém Porto Futuro. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira da inauguração da primeira etapa do projeto Belém Porto Futuro no Pará, que contou com um investimento de 34 milhões e meio de reais do governo federal. Durante a inauguração, Jair Bolsonaro falou sobre as ações do governo federal no combate ao coronavírus no estado do Pará, como a destinação em equipamentos, medicamentos, testes e materiais de segurança, além de 2 bilhões de reais em recursos. Jair Bolsonaro foi recebido, como sempre, com festa pelos apoiadores. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar no estado do Pará, com velhos amigos e agora também novos amigos. Todos nós temos dias que marcamos no ano. Hoje marca no meu coração, esse 13 de agosto, os 25 anos que meu pai me deixou. E quando se fala em pai e mãe, fala assim família. Essa família tão esquecida, tão atacada nos últimos governos. Isso também pesou para que alguém, em conformidade com a maioria de vocês, conservador e cristão, chegasse ao governo. Lembro do meu pai, mas também agradeço a Deus por ter me dado a chance de uma segunda vida naquele 6 de setembro de 2018. Agradeço a Deus também que pelas mãos da maioria do povo brasileiro me confiou essa missão de presidir essa grande nação chamada Brasil. Sabia que não seria fácil, como não está sendo. Mas é uma missão. A cruz é pesada, mas Ele não nos dá algo que nós não possamos carregar. E eu carrego essa cruz
juntamente com o povo de bem, com o povo que quer mudar o destino da sua nação. Eu agradeço a vocês. Prezado governador Barbalho, prezado prefeito Zenaldo, meu colega também de Câmara dos Deputados, Rogério Marinho, o ministro nordestino, que está fazendo um brilhante trabalho à frente desse Ministério de Desenvolvimento Regional. Prezado, tem todo o direito de falar fora. Vamos fazer silêncio para ela falar fora, Bolsonaro sozinho? Deixa ela falar, fique à vontade. Tudo bem. Prezado Fábio Faria, ministro das Comunicações, que me acompanha nesse momento. Prezados parlamentares, em nome do Éder Mauro, eu cumprimento os demais aqui, secretários, autoridades. Como prova de nosso trabalho de reconhecimento e apoio ao Estado do Pará, como disse aqui o próprio governador e o ministro Marinho, nós destinamos só para o Estado do Pará, para ações de combate ao Covid-19, mais de 2 bilhões de reais. É um dos estados proporcionalmente melhor atendido no combate ao vírus. Desde o início, eu já dizia, temos 2 problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e ambos devem ser tratados com a devida responsabilidade. Nessa esteira, o governo rolou dívidas, adiantou recursos, compensou perdas de ICMS e de ISS para estados e municípios. Combatemos o desemprego lá atrás. Obras são importantes, sabemos, a vida não tem preço, mas o desemprego leva à depressão e leva também à doença e à morte. Destinamos também a esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil, que, caso tivessem sido tratados lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. E mais ainda, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram alternativas. Ao nosso querido estado do Pará, também destinamos mais de 2 milhões de máscaras, mais de 400 mil kits para testes, respiradores, mais de 400, bem como algumas centenas de médicos para colaborar com o sistema local. Digo a vocês, já encaminhei ao Tarcísio estudo para a ponte no rio Xingu. Assim como, no passado, concluímos a BR-163, que há mais de 40 anos estava inconclusa. Muitas obras do governo atual são terminadas, são ultimadas, não são exclusivamente nossas. O de vocês é o recurso, esse é o dinheiro de vocês. E eu tenho orgulho de dizer a vocês que estamos com 1 ano e meio de governo, sem uma sequer denúncia de corrupção. Se porventura isso ocorrer, nós tomaremos as medidas cabíveis. Esse grande Estado da nação tem o seu papel. Tem aqui minérios que parte nenhum do mundo tem. Esse Estado tem um pedaço
é o somatório de um pedaço de cada estado do Brasil. É um estado que tem um futuro, está marcado para ser um grande estado. Amigos de Belém, amigos do Pará, eu só tenho a agradecer a vocês a confiança e a oportunidade de estar no meio de vocês e ser tratado dessa forma carinhosa, como eu fui desde lá o aeroporto até aqui. Muito obrigado a todos vocês e o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E o presidente Jair Bolsonaro nomeou um novo líder do governo na Câmara, trazendo o paranaense Ricardo Barros, deputado reconhecido pelo trabalho também como prefeito de Maringá, bela cidade do estado do Paraná, onde já foi prefeito, e também por sua experiência parlamentar, já que tem vários mandatos, além de ter sido ministro da Saúde. E a saúde do governador de São Paulo, João Dória, dando o que falar depois que ele anunciou o resultado positivo para coronavírus. Após o anúncio, internautas questionaram se o governador de São Paulo não estaria tomando a vacina chinesa que está sendo testada no estado. João Dória disse que não tomou a Coronavac, mas que vai seguir todas as orientações de Davi Wip. Davi Wip é aquele membro do Comitê de Saúde do governo de São Paulo que, durante uma entrevista, ao ser questionado se teria tomado a cloroquina para combater o coronavírus, ele desconversou, não respondeu, mas depois acabou vazando na internet uma receita em que ele indicava a si mesmo o medicamento. A comitiva brasileira de ajuda ao Líbano chegou a Beirute, levando alimentos, medicamentos e insumos básicos de saúde ao país do Oriente Médio em decorrência da grande explosão ocorrida ali. O incidente deixou mais de 150 mortos, mais de 4 mil feridos no último dia 4. A comitiva, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que antes de partir em São Paulo, afirmou ter ficado emocionado ao receber a ligação do presidente Jair Bolsonaro com o convite para chefiar a missão brasileira. Temer tem ascendência em libaneses. A comitiva levou toneladas e toneladas de alimentos e suprimentos para os libaneses atingidos. Quando se fala em burocracia, de modo algum é um privilégio do governo federal, não é? Por exemplo, quem já ficou muito animado que poderia se tornar um empresário, ou seja, abrir sua empresa, ter o seu CNPJ em poucas horas ou minutos até, mas deu na parede de pedidos em repartições locais, ou burocracia mesmo, principalmente em prefeituras. Todos conhecem o que pensa o presidente Jair Bolsonaro em relação ao que não ajuda, mas atrapalha. Agora, a abertura e o funcionamento de pequenos negócios no Brasil serão simplificados. A partir de 1º de setembro, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução aprovada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que permite que microempreendedores individuais, MEIs como conhecemos, sejam dispensados de atos públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria. Segundo o Ministério da Economia, a norma é reflexo da Lei de Liberdade Econômica, em vigor desde setembro do ano passado, que visa tornar o ambiente de negócios no país mais simples e menos burocrático. Após a inscrição no portal do empreendedor, que leva poucos minutos, o candidato a MEI manifestará sua concordância com o conteúdo do termo de ciência e responsabilidade, com efeito de dispensa de alvará de licença de funcionamento. O documento será emitido eletronicamente e permite o exercício imediato de suas atividades. As fiscalizações para a verificação dos requisitos de dispensa continuarão a ser realizadas, mas o empreendedor não necessitará aguardar a visita dos agentes públicos para abrir a empresa. O problema não é, gente, a exigência de regras nas prefeituras relacionadas às exigências de órgãos relacionados à abertura da empresa em si. Mas a demora, o protocolo, vai para um departamento, vem para o outro. Se em poucos minutos você tem o CNPJ em mãos, quando chega a hora da realidade local, a demora pode levar uma semana, 15 dias e até um mês ou mais. Ou seja, a agilidade na criação inicial é desperdiçada pela lentidão de outras práticas. Agora, com essa medida, certamente isso será agilizado. Por isso,
além do reconhecimento, um alerta. Da mesma forma que o presidente Bolsonaro determinou que é preciso desburocratizar, agilizar processos pelos meios digitais, digitalizar o governo federal, isso precisa ser feito, já falamos isso, em estados e municípios. Também custa dinheiro o nosso tempo, gente. Em um mundo tão veloz e com a internet cada vez mais rápida, a bem da verdade, ninguém mais tem saco para ir e vir, esperar, entrar em fila, aguardar protocolos para um lado, para o outro, enfim, para certas ações que por muitas vezes dependem de um visto de um fiscal, uma assinatura de alguém, mas que isso acaba levando às vezes até semanas por conta da lentidão dos processos, da pilha na fila de espera. A digitalização de serviços e a desburocratização, além de agilizar para o cidadão, também certamente fará bem para o servidor público, diminuindo a pressão do cotidiano, tornando este um colaborador do povo muito mais feliz, mais eficiente e, por consequência, mais reconhecido, até porque, com menos pressão, terá mais disposição e sorrisos para atender bem, atender melhor as pessoas, os cidadãos, nos assuntos que realmente precisam da sua presença e intervenção. E essa para saber o que o governo federal fez para ajudar a população nos desafios da pandemia. Enquanto a Justiça delegou a estados e municípios o papel principal para medidas de contenção da Covid-19, o governo federal buscou manter a economia em movimentação para evitar uma catástrofe generalizada, com muito mais desemprego, crise muito maior na mesa dos brasileiros. E assim, para se ter uma ideia, vamos ao estado mais atingido pela pandemia, com o maior número de perdas de vidas, infelizmente, São Paulo. O auxílio emergencial do governo federal, pago com os impostos do povo brasileiro, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, também com a aprovação do próprio Congresso, deve reduzir os prejuízos do comércio, segundo pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo, FEComércio São Paulo. A estimativa da entidade é que dos 190 bilhões de reais que foram liberados em parcelas de R$ 600 para pessoas que enfrentam perda de renda durante a pandemia do novo coronavírus, cerca de 151 bilhões de reais foram para a compra de produtos no varejo, as compras normais na loja, no mercado. Com isso, o comércio em São Paulo deve ter uma retração de 5,47%. Seria muito maior. Sem os 18,6 bilhões de reais que o auxílio injetou no varejo paulistano, a estimativa é que a queda poderia chegar a 8%, significando uma perda de receita de 60 bilhões de reais. Mesmo com o dinheiro do benefício, a previsão é que o varejo tenha perdas de aproximadamente 41 bilhões de reais neste ano. A nível nacional, a pesquisa estima que o setor tem uma redução de 6,7% nas receitas, que poderia chegar a 13,8% sem o dinheiro do auxílio. Então é importante saber a bomba que seria este país sem a presença, a ação do governo federal só no fato do auxílio emergencial. Curioso é que perguntam, sobretudo os opositores, perguntam o que fez o governo federal, o governo Bolsonaro em relação à pandemia. E tem muito o que dizer, muito mais além do que o auxílio propriamente. Vimos os recursos para a vacina, por exemplo, recentemente, respiradores, equipamentos, recursos, mais de 60 bilhões de reais encaminhados para estados e municípios, enfim, uma resposta muito impactante e justamente isso que preocupa a oposição. Por outro lado, fica a pergunta, se olharmos cada um para o seu estado aí, poderíamos saber, afinal, o que fez o seu governador, o seu governo estadual, para contribuir com a população até aqui? Você saberia dizer quais as medidas práticas, efetivas e benéficas no seu estado, tomadas pelo seu governador e que contribuiu, ajudou na sua vida? Que bom se você tem isso na ponta da língua, na mente, sabe bem, porque é sinal de que o seu estado fez algo por você. E esse fez algo deve ser muito mais do que simplesmente gritar para você não fazer nada. E afinal, é importante saber
porque tem muitas ações sim que foram feitas também por estados e municípios. Mas digo isso porque também há muitos governadores que não conseguiram segurar os números em seus estados da pandemia e tomaram atitudes duvidosas e hoje querem fazer o Brasil acreditar em culpados. E nisso direcionar a culpa ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo federal. E sobre a pandemia, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a melhor opção de vacina até agora é a de Oxford. Eu posso pensar aos senhores que a AstraZeneca com Oxford é ainda a nossa melhor opção. Nós estamos nela, afirmou durante a audiência pública na comissão mista do Congresso que fiscaliza as ações do governo no combate à pandemia de Covid-19. Sobre a vacina russa, o ministro Pazuello afirmou que sua eficácia ainda não está clara. Está muito incipiente, as posições estão ainda muito rasas, nós não temos profundidade nas respostas, nós não temos o acompanhamento dos números. Para Pazuello, a vacina russa poderá ser viável, mas até lá vai depender de muita negociação, muito trabalho para que seja avalizada pela Anvisa e, a partir daí, a compra discutida. A expectativa do Ministério da Saúde é de que, no final do ano, o Brasil já esteja prestes a iniciar com a vacina de Oxford, a campanha de vacinação contra o novo coronavírus Covid-19. A imunização, segundo Eduardo Pazuello, vai começar pela região centro-norte, pela simples razão de que ali iniciará novamente o impacto das contaminações virais e vai se estender pelo Brasil como um todo na sequência a campanha de vacinação, adiantou. Em momento algum vou dizer que não faltou medicamento nesse ou naquele município ou naquele hospital, também complementou Pazuello sobre o assunto. Sim, houve faltas. E no momento em que as faltas chegaram para nós fizemos o que podia ser feito e o que não podia ser feito para apoiar. Nesse aspecto, eu não tiro daí a responsabilidade dos estados e municípios. Nunca se negaram a fazer a sua parte. Quando eles correm para nós, é quando eles chegaram ao limite deles, disse Pazuello ao participar dessa audiência pública da Comissão Mista do Congresso que acompanha as ações do governo no combate à pandemia. Gente, sobre essa questão da vacina, que bom que a opção de Oxford está se desenhando como a opção inicial bem resolvida. Agora, no campo ideológico que virou essa pandemia, tem a discussão da vacina chinesa, da vacina russa, que inclusive a Rússia anunciou que médicos serão imunizados já em 2 semanas. E também as vacinas de outros laboratórios internacionais que estão fazendo propostas a estados e também ao Ministério da Saúde. Cada um tem uma opinião, tem uma série de teorias conspiratórias também no meio. Se é chinesa, é da China, é isso e aquilo, se é russa, enfim, também. Acredito que o mais importante é que, independentemente do país de onde vem a vacina, é que ela funcione. Isso é o mais importante. Nos traga a imunidade, que é a única forma, a única maneira de voltar a alguma normalidade do que tínhamos antes da pandemia. Sem vacina, desde as coisas mais simples, como mandar um filho para a escola, receber um amigo, um vizinho, ir ao trabalho, até fazer uma viagem turística. O brasileiro anda louco para voltar a viajar. Tudo isso fica com a segurança altamente comprometida, duvidosa. Então, se é inglesa, americana, chinesa ou russa, pouco importa. O importante é que venha o quanto antes e que funcione de fato. A coisa é tão séria quando envolve uma pandemia global e tão assustadora que essa briga, além de comercial para vender a vacina em si, também é ideológica, sim, sobre qual país será o pai da vacina. Mais ou menos o que acontecia no tempo da Guerra Fria em relação à corrida espacial. Quem vai mandar primeiro o homem para o espaço? Depois, quem vai mandar o homem para a Lua primeiro? E assim por diante. No caso da vacina, parece que a Rússia, se a tal vacina russa funcionar de fato, já teria vencido essa corrida, como foi o caso do primeiro ser humano, o russo Yuri Gagarin, foi para o espaço, né?
O fato é que vacina funcionando, sem surpresas desagradáveis, efeitos colaterais ou mutação do vírus, se funcionar direitinho, o mundo entra em um período positivo pós essa depressão toda e esperamos que seja repleto de notícias positivas, muito ânimo para compensar tudo o que a humanidade tem vivenciado neste ano. Mas já que falamos, gente, em Guerra Fria, peraí, Rússia, falamos aí da China, enfim, 13 de agosto, nesta data estaria completando 94 anos, ele que é considerado o maior comunista latino-americano, chamado carinhosamente pela esquerda de Comandante Fidel Castro, o grande guru de Lula, Hugo Chávez e outros, alguns que já se foram e outros que ainda não só cultuam a figura do ditador cubano, mas que sonham em fazer no Brasil o que ele fez, Fidel Castro fez em Cuba. Aliás, até nas redes sociais circulando uma fotografia enigmática. De um lado da foto, algo misturado com Las Vegas, Miami, em Havana. O mesmo local, uma avenida, as placas, enfim, isso antes de Fidel Castro. E o mesmo local no outro lado da foto, trazendo Cuba, Havana, o local, exatamente o mesmo local, como ficou depois da era Fidel Castro, ou com Fidel Castro. Dá para você imaginar. E certamente ele foi muito lembrado pela humanidade nesses tempos desafiadores, o Cristo, Jesus Cristo. E já que estamos na iminência da vacina, chegar nesta corrida contra o tempo a um momento importante como este e relacioná-lo a uma das referências mais conhecidas a Jesus, o Cristo Redentor do Brasil, reabrindo agora. Ele que desde sábado 15 agora de agosto, volta a atender o público, um dos mais conhecidos pontos turísticos do Brasil e do mundo, aliás, símbolo, não é, do Brasil, o Cristo Redentor, voltando a ser visitado depois de passar 5 meses fechado por causa da pandemia de corona. Com direito agora a uma completa desinfecção para receber os visitantes, ação que foi realizada também no trem do Corcovado. O reitor do Santuário Cristo Redentor, o Padre Omar, destacou que o monumento é um dos locais mais procurados e visitados na cidade, símbolo do Brasil. O Cristo Redentor, segundo ele, que sempre acolhe todos de maneira especial, merece o nosso melhor, o melhor de nossas instituições para o bem dos nossos visitantes, disse ele. A ação de desinfecção integra o trabalho que os militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira vêm fazendo de forma conjunta no combate, controle e prevenção à Covid-19 desde o início da pandemia em março.